Oi, gente. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto onde muitas pessoas estão perguntando o porquê algumas empresas estão exigindo, né, que os bombeiros civis tenham o curso de APH. E aí, gente, o porquê nós não sabemos, né? Mas a gente entende que pessoas, de alguma forma, passaram informações incorretas, e eu vejo que essas pessoas que passam esse tipo incorreto de informação, geralmente sempre é aquela pessoa que acaba vendendo esse produto, né? Pode ser que não, pode ser que sim, mas geralmente é quase 80% das pessoas que a gente percebe, né, que bate na tecla do que tem que ter de formação ou não, muitas vezes são pessoas que vendem esse produto, né? E aí chega até as empresas que não têm muitas vezes o conhecimento, né? E se dá aquilo como uma verdade, né, gente? Conhecimento nunca é demais. Porém, o que você tem que entender é que você pode fazer o curso que você quiser, todos os cursos que você quiser, dentro da sua área que você se formou, ou ir buscando outras áreas. Isso é algo que você tem que sempre fazer mesmo. Porém, exigir algo que seja exigido, que não tem a ver com as suas funções, com as atribuições da sua categoria, é algo, gente, que não pode ser dado como normal. Ah, mas é bom fazer. Sim, é bom fazer, mas não é bom ser exigido quando não faz parte das suas atribuições dentro aí da categoria, tá? E aí nós vamos falar aqui sobre a questão do APH, e nós vamos usar aqui o site da Wikipédia, vamos mostrar o documento do Ministério da Saúde, vamos lá para o CBO, para a Lei 11.901, e vou deixar aqui o link de todos esses documentos, né? Tudo que eu estou utilizando aqui no vídeo, eu vou deixar disponível para você, porque aqui a gente fala de um assunto e a gente mostra de onde que nós estamos nos baseando, tá? Para que você possa ler. E eu peço assim, gente, leia, não simplesmente veja o vídeo e aquilo que foi meio que resumido se dê como satisfeito, né? Lê tudo, que é muito importante. Assim, quando você tiver que debater sobre o assunto, que é muito importante, porque o profissional, ele é o responsável de passar a informação correta. Ele que conhece a realidade das suas funções. Então, ele que tem que repassar aqueles que não conhecem qual é a realidade das suas funções. Por exemplo, você está numa empresa, sua empresa tem o setor administrativo e eles podem ter uma ideia errada sobre as suas funções. Porém, cabe a você não é ir lá discutir, é você ir lá e passar informação de acordo com as legislações. Sempre mostra, gente, sempre mostra. Por quê? Porque ela vai entender que aquilo que você está passando é algo que existe nas legislações e que devem ser seguidas, porque a pessoa que está trabalhando na área administrativa, ela entende sobre essa questão de obedecer às legislações. Quando não obedece, gente, aí é outro caso, tá? Mas que faz parte da sua função ser um profissional e contribuir com essa empresa, e quando a gente fala de contribuir, não é só com trabalho, mas também com informações corretas, tá? Para quê? Para que essa empresa não venha abusar dos profissionais por conta de falta de conhecimento. Agora, se for por conhecimento e safadeza deles mesmos, gente, é outros 500, na justiça se resolve, né? Agora, o que não pode nunca deixar é com que essa empresa não tenha informação e, de repente, quando acontecer alguma coisa, ela vê que contratou um profissional que nem repassou para ela, né, essas questões sobre suas funções, né? Então fica muito chato. E pior ainda é quando o profissional vai lá e repassa coisas que não são, né, da sua categoria, parece que impõe mais funções ali, como se fosse algo que é ligado à categoria, como uma realidade que não existe. E aí
muitas vezes eu vejo que muitos que impõem essa questão de aumentar, né, as atribuições ali, vou colocar mais funções para essa categoria que não se encaixa, a grande maioria acha que fazer isso é valorizar a categoria. Gente, não é, tá? Não é valorizar a categoria dessa forma. A categoria, ela já tem o seu CBO, ela já tem sua lei federal. Então, gente, não se tem mais nada. O que tem para acrescentar são melhorias, né? Mas nunca as melhorias podem ultrapassar as funções, porque se ela está colocando mais funções, né? Você tem que entender que isso é uma desvalorização, desde que você coloca mais funções e isso não está aumentando o seu salário de forma que você está aí se capacitando, gastando, né? Você está gastando dinheiro, você está ali investindo em você e para isso tem que ter retorno, né? Todo investimento tem que ter retorno. E é isso que as pessoas precisam entender. Valorizar é aquilo que já temos como função e a gente sempre não atribuir mais funções, mas sim sempre ligados a essa área, você adquirir mais conhecimento, tá? E hoje o que eu vejo é que as pessoas estão deixando, né, o conhecimento muitas vezes de lado para até por correr atrás de mais conhecimentos, mas conhecimentos que fogem, né, das suas atribuições, e muitas vezes ela consegue entender mais as funções que não cabem às suas atribuições do que a sua própria atribuição, tá? E isso é desvalorização, gente. Por quê? Porque no momento que eu coloco funções onde já são funções de outras categorias, eu estou atropelando categorias, eu estou desvalorizando outras categorias, e isso não pode acontecer. Eu não sei se no seu estado existe essa questão que aqui no estado de São Paulo, né, tem, que é a questão do motorista e o cobrador de ônibus. Existiam esses dois profissionais, porém se acharam muito legal de deixar com que o motorista fosse também cobrador e morreu, né, a função aí do cobrador. Com isso, acabou uma categoria, desvalorizou uma categoria. E aí desvalorizou também a do motorista, porque ele achou que iria estar ganhando mais, que iria valer a pena. Ele só não contava, né, que esse tipo de função que não cabia a ele iria trazer para ele sérios, né, problemas como estresse, muitos aí com depressão, pode colocar a segurança dele em risco, porque ele dirigir e ao mesmo tempo dar troco, está colocando a segurança dele e dos passageiros em risco. E quem liga para isso, gente? Ninguém liga, né? Quem está saindo perdendo é eles. Hoje você vai ver vários motoristas estressados, muitas vezes xingando, tudo desorientado. Às vezes eles estão com alguns problemas, eles colocam o pé no freio lá, dá aquelas freadas bruscas, as pessoas voam para um lado, voam para o outro, sai xingando. E isso, gente, é algo que acontece com categorias que querem achar que colocar mais funções, onde já existe outras categorias que praticam, né, essas funções, é uma valorização. Não é desvalorização e acúmulo para você, onde isso vai gerar problemas, tá? De saúde, psicológicas, enfim, gente, não vale a pena. Então, nós vamos aqui falar sobre a questão do atendimento pré-hospitalar, tá? E a gente está usando, como eu falei, o site da Wikipédia, um site que tem informações seguras aí para você fazer pesquisa. Aqui está dizendo assim: atendimento pré-hospitalar, APH, ou socorro pré-hospitalar. O que é? É o atendimento emergencial em ambientes extra-hospitalar, que são os atendimentos fora do hospital. De acordo com a legislação brasileira, existem dois tipos de atendimento pré-hospitalar, o fixo e o móvel. E aí essa fonte é do Ministério da Saúde, a portaria 2048. E a gente vai logo mais entrar nessa portaria, tá? Então aqui a gente está dizendo o que é o atendimento pré-hospitalar fixo, o móvel,
E lá no Ministério da Saúde, no documento, também você vai ter, tá? E aqui, ó, por quem é realizado, né? Por quem que é realizado esse atendimento? O atendimento pré-hospitalar é todo o processo feito pelos profissionais de resgate, tá? Então, a gente vai lá no CBO e a gente vai ver aqui o CBO 515135, que aqui, ó, nos sinônimos, né, do CBO, você vai ver aqui, ó, 515135, e a gente vamos ter também o resgatista. Então, todos esses daqui, ó, são o mesmo CBO, que são os resgatistas, tá? E aí você vai olhar aqui, você vai ver aqui, ó, que esses profissionais são trabalhadores em serviço de promoção e apoio à saúde. Por que eu digo que o APH ele não é um curso para o bombeiro civil, mas que o bombeiro civil pode fazer. Porém, ele, como bombeiro civil, ele nunca vai ser um profissional do APH. Por quê? Vamos lá. Primeiramente, que o CBO do bombeiro civil, ele é o 517110, e eles são os trabalhadores nos serviços de proteção e segurança, é aqui 5171 bombeiros e salva-vidas, 517110 bombeiro civil. Então, aqui tem os sinônimos, né? Porém, são todos o mesmo CBO. Porém, nós temos a lei federal, né? 11.901, que dispõe sobre a profissão bombeiro civil. E aqui no artigo 2º, ele vai dizer que considera-se bombeiro civil aquele que é habilitado nos termos dessa lei, exerça em caráter habitual a função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio. Então, a função prevenção, combate a incêndio. Só isso que ele faz? Não, ele presta os primeiros socorros. Por quê? Porque dentro lá da grade curricular, gente, só faltei aqui com a portaria, de mostrar a portaria, que para você ver que entra na grade curricular do Bombeiro Civil, porque eu acabei esquecendo mesmo, tá? Mas nós temos um vídeo lá sobre a portaria e você vai conseguir dar uma olhada. Então, gente, dá uma olhada na portaria 008/600 que você vai ver lá a grade curricular, tá? Então, ele vai prestar os primeiros socorros. E lá, a gente já vai explicar o que é os primeiros socorros, tá? Então, a diferença entre primeiros socorros e o APH, tá? Vamos lá pro Wikipedia aqui. E aqui, ó, de acordo, é assim, equipe profissional. De acordo com a portaria, que seria a do Ministério da Saúde, 2 grupos distintos podem exercer profissionalmente esse trabalho. Então, de acordo com a portaria, a gente somente 2 grupos, né, 2 grupos distintos podem exercer, tá? Podem exercer profissionalmente este trabalho. E aí a gente daqui a pouco vai lá para a portaria do Ministério da Saúde para saber quem são, tá? O primeiro grupo é chamado de profissionais oriundos da área de saúde, onde estão incluídos os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O segundo grupo é chamado de profissionais não oriundos da área da saúde, onde se prevê que os policiais federais, civis, militares e guardas municipais, bombeiros e operadores de veículos de emergência, vulgo motorista de ambulância. Eu sou bombeiro. Então, gente, mas o bombeiro que eles estão falando aqui é um militar, e você vai dar uma olhada lá no Ministério da Saúde e você vai entender, tá? Aí o objetivo, protocolo, e aqui, né, os erros comuns. Que erros comuns? Que as pessoas acham que APH e primeiros socorros é a mesma coisa. Então, quando eu me formo para bombeiro civil, eu fiz o PS, né, na minha grade curricular, e eu acho que é a mesma coisa que o APH. Ou então, eu fui lá e fiz um outro curso de APH, né? E eu acho que faz parte da profissão do bombeiro civil. E aí a gente vai explicar a diferença. O atendimento, gente, do primeiros socorros, aqui eu só vou corrigir essa parte aqui, ó.
tá? Porque não chega numa realidade. Porque assim, ó, ele diz que os primeiros socorros não é realizado pela ambulância ou pelos profissionais de resgate. E aí eu discordo disso, por quê? Porque assim, se uma pessoa leiga chamou o resgate, que seria uma ambulância, e ela não prestou o primeiro atendimento, ela só ligou, ela não mexeu em nada na vítima, não prestou nada, nenhum socorro para ela, somente ligou. Esse profissional do resgate, ele tem que iniciar o primeiro atendimento e estabilizar a vítima, fazer a retirada, né, remoção dela para um local, para uma área hospitalar, tá? Então, não tem por que dizer que eles não fazem, eles fazem sim. Então, eles não só fazem o primeiro atendimento, como todo o atendimento, faz a retirada dessa vítima do local e encaminha para uma unidade hospitalar, tá? Aí aqui ele fala que, pois o objetivo dessas ações é manter a vítima viva e estabilizada. Então, o objetivo dos primeiros socorros é manter a vítima viva e estabilizada no local da ocorrência e não removê-la para o hospital. Então, essa é a diferença, né? O do APH, que é do profissional que é resgatista, né? O profissional de APH, para os primeiros socorros. Então, a diferença entre o APH e os primeiros socorros é que os primeiros socorros você vai fazer o quê? Você vai fazer o primeiro atendimento à vítima, estabilizar ela, manter ela viva até a chegada do SAMU ou do resgate. Você não vai removê-la e levar para uma unidade hospitalar. Quem faz esse trabalho é o pessoal aí do APH, são os resgatistas, tá? Aí essas ações e medidas são realizadas por pessoas treinadas ou orientadas pelas centrais de regulação com o objetivo de evitar que a vítima tenha suas lesões agravadas ou morra antes da chegada da ambulância e os profissionais do resgate. Então, esse vai ser o trabalho do primeiro socorro, manter a vítima estabilizada até a chegada do socorro, né, que seria da ambulância. Estão previstas como ações e medidas de primeiros socorros as contenções de hemorragia, abertura de vias aéreas, desengasgo, estabilização da coluna, que é diferente de imobilização, compressões torácicas, uso de desfibrilador externo, automático, entre outros. Aí aqui, gente, o socorrista. Tem muita gente que fala que o resgatista é o socorrista, e ele não é, tá? Como pode se observar no texto da portaria do Ministério da Saúde, vocês vão ver lá, vão ler para entender, não se tem nenhuma citação da palavra socorrista em seu texto. Socorrista é o nome dado à pessoa que socorre uma vítima que está passando mal ou sofre um acidente. Essa pessoa é responsável em acionar o resgate, identificar e atender as condições que ameaçam a vida da vítima até a chegada da ambulância. Então, se você viu aqui no CBO, você vai dizer assim, tá, mas aqui o CBO do resgatista não é o mesmo desses que estão tudo como socorrista, tem bombeiro socorrista, né? E aí, quando você for contratado, né, quando forem te contratar, tiver uma vaga de emprego aí, se for para trabalhar numa ambulância, né, o seu CBO vai estar com 515135. Mas se te contratarem para ser o CBO 51710, o APH em si não tem valor nenhum para você aqui. Por quê? Porque não tem nada a ver com as suas funções. Aqui, gente, como 515135, aí ele está dizendo que são trabalhadores em serviço de promoção e apoio à saúde. Então, é preciso fazer um curso a mais para isso, né? Então, entra o APH. Mas a gente vai ver aqui no próprio Ministério aqui da Saúde sobre a questão desse curso, né? A grade curricular, que nem aqui, nós vamos ver aqui a grade curricular dos profissionais não oriundos da área de saúde, que são os profissionais da área de segurança, bombeiros e condutores de veículos, né? E aqui a gente vai ver aqui, ó, que a carga horária deles
é 200 horas, tá? E aqui uma coisa interessante é que tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, a abordagem do paciente. Eles vão aprender sobre a abordagem primária e secundária de uma vítima, técnicas relativas à avaliação de sinais vitais de vítimas, que seriam a pressão arterial, frequência respiratória e de pulso, temperatura e outros. Aí aqui você vai ver que tem bastante coisa aqui. Aí, gente, você vai falar, nossa, mas ferir pressão, eles estão... Esse pessoal que é da área de segurança, os bombeiros, condutores e de veículos de urgência, que são os profissionais não oriundos, eles aferem pressão, aí você vai vir aqui, ó. Eles foram capacitados, né? Lembrando, foram capacitados. E aí vocês vão ver aqui, ó, que são as atribuições. Deixa eu subir, gente, é muita coisa, tá? Ó, as atribuições aqui, ó. Mas aqui eu vou colocar aqui primeiro, ó, tá vendo? Equipes de profissionais não oriundos da saúde. Então, aqui vocês vão ver quais são, né, esses profissionais e as atribuições e competências, tá? Então, aqui a gente vai ver aqui por que quando muitos falam assim, ah, mas eu já vi policial militar ferindo pressão, temperatura, já vi bombeiro militar. Por quê? Porque aqui, ó, primeiramente, quando você é um profissional não oriundo ou oriundo, né, da área de saúde, primeiramente aqui fala assim, ó, que tem que ser reconhecido pelo gestor público da saúde para o desempenho dessas atividades. Então, não basta só você fazer o APH e você achar que você pode, né, desempenhar aí essas atividades. Não pode, porque para desempenhar, você tem que ser reconhecido pelo gestor público da saúde para o desempenho dessas atividades em serviços normatizados pelo SUS. E o Bombeiro Civil não faz isso, tá, gente? Então, aqui, ó, as atribuições dele, conforme lá que a gente viu, né, que ele faz a aferição da pressão, a temperatura, enfim, várias outras coisas, é tudo aqui, ó, sob orientação do médico regulador. Então, ele tem um profissional ali solicitando para que ele faça, ou pessoalmente, às vezes o profissional seria o médico regulador vai estar com ele, ou não vai estar com ele, tá? Vai ser à distância esse atendimento. Ele vai estar passando informações no qual ele vai estar desempenhando. Então, por isso que ele tem que ter conhecimento, porque muitas vezes o médico regulador não vai estar com ele, porém, ele foi capacitado para isso e também reconhecido pelo gestor público da saúde para o desempenho desta atividade. Então, ele tem, né, essa habilitação para estar fazendo essa atividade, tá, gente? E aí eu vou deixar esse documento para vocês darem uma lida, ver tudo bonitinho aqui sobre a grade curricular, tá? Sobre tudo que o Ministério da Saúde aqui está informando, tá? E aqui, gente, ó, sobre a equipe de profissionais não oriundos da saúde, quem entra é telefonista, né, que é aquele pessoal que atende as emergências, né, que recebe as ligações aí das emergências, o radiooperador, o condutor de veículo de urgência, né, que seria aqueles do SAMU, né, eu vejo aqui como o pessoal do SAMU, né? Eu só não sei com certeza, gente, aqui para falar, o pessoal que trabalha nessas ambulâncias particulares, mas eu acredito que também entra, acho que também eles são reconhecidos pelo gestor público da saúde, acho que eles trabalham com esse conjunto. Eu só não sei com certeza aqui falar, tá? Porque aqui nós estamos falando a questão do bombeiro civil, que não se encaixa aqui, tá? Que mais? Aí tem aqui veículos aéreos, veículos aquáticos, profissionais responsáveis pela segurança pública, tá? E você vai dizer assim, mas lá no CBO está dizendo que o bombeiro civil é um profissional de segurança. Aqui eles estão se referindo a profissionais de segurança pública.
Então, são policiais militares, rodoviários e os outros profissionais. Tem o policial civil, enfim, tá, gente? Aqui, ó, nos bombeiros que lá tem, que você pode falar, ah, lá tá bombeiro. Bombeiros militares, tá vendo? Bombeiros militares. E não só isso, gente, a mesma coisa que eu estava falando lá. Eles têm que ser reconhecidos pelo gestor público da saúde para desempenhar as atividades e serviços normatizados pelo SUS. Então, o dia que o bombeiro civil entrar aqui, ele vai ser um profissional reconhecido pelo gestor público da saúde para o desempenho dessas atividades e serviços normatizados pelo SUS. Tá? Então, ele vai entrar aqui. E aí ele vai ter suas competências e atribuições informados, que é para quê? Para que ele não fuja, né, das suas limitações, que acontece muito, né? Das pessoas muitas vezes fugir dessas limitações e acabar excedendo aquilo que faz parte da atribuição dela, tá? E sempre, 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 você vai ver o quê? Que ele só vai fazer todos os procedimentos sob orientação do médico regulador. Tá bom, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro para vocês essas informações, que vocês levem sempre para o lado do conhecimento e também, gente, entenda essa questão de você sendo um profissional, cabe a você passar essas informações também. Não deixem, né, que às vezes até a pessoa não sabe sobre a sua profissão, sobre a sua categoria, e venha querer colocar coisas que não cabe. Mostre para elas, mostre essas legislações, explique, né? Eu já conversei com muitas empresas, a gente sempre conversa, a gente sempre passa essas informações e nenhuma debate, né? Quando eu passo essas informações para as empresas, elas entendem e deixam de repente, exigir esse tipo de curso, né, para que eles venham aí a ser contratados, tá? Por quê? Porque não faz parte da função. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like se você gostou desse assunto, ativa o sininho para que você receba as notificações sempre que a gente for postando um vídeo novo, tá bom? Se você quiser compartilhar esse vídeo, nós agradecemos. E não se esqueça que todos os links aqui de tudo que eu mostrei para vocês vai estar aqui na descrição do vídeo, tá?